bíblicas e provas científicas. Irmãos, porque aí tem que provar nos fatos. Para aquele que é apenas um cientista religioso, que não usa a fé para nada, mesmo sendo crente, eu mostro os fatos. E aí não tem para onde fugir, ok? A gratidão ela é muito importante, ela nos leva a reconhecer aquilo que é bom. A gratidão, ela é poderosa e transformadora, ela muda o ambiente, irmãos. Quando você está perto de pessoas agradecidas, você percebe uma atmosfera diferente. E quando você mesmo é essa pessoa agradecida, você proporciona essa mudança. Você chega num lugar onde só tem gente rabugenta, onde só tem gente murmurenta, onde só tem gente reclamona, você percebe que aquilo ali enche o ambiente. E aí quando você chega com toda a gratidão, você percebe exatamente que as trevas obscuras que estavam ali por causa da murmuração, da reclamação, por causa de todas essas coisas, elas vão sendo dissipadas. Falando de gratidão, irmãos, a gente tem que perceber que muitas vezes a gente não sabe reconhecer, a gente vacila demais nisso. Deus é bom todos os dias, mas nem todos os dias a gente consegue reconhecer e ser grato a Ele pela sua bondade. Por quê, pastor? Porque a gente tem sempre os nossos parâmetros, a gente faz as nossas comparações e muitas delas são totalmente erradas. Porque, na verdade, quando eu paro para comparar a minha vida hoje, eu sempre vou querer comparar com alguém que está acima de mim, então nada vai estar bom. Porque eu tenho um carro, mas fulano tem um carro melhor. Eu tenho uma casa, mas fulano tem uma casa melhor. Eu tenho um emprego, mas fulano tem um emprego melhor. Eu tenho um tênis, mas ele tem um tênis melhor. Não, se eu tiver que parar para comparar, que não é parar, não precisamos parar para comparar a nossa vida com a de ninguém, na verdade. Mas se eu for fazer esse exercício de comparação, eu preciso olhar para aqueles que ainda não chegaram onde eu consigo. Falou o que o médico falou, o que o, falou, como está a rua, como está... A gente só olha a treva, a gente fica prestando atenção. Olha, sabe o que tem nessa folha? Tem nem uma gota de tinta não, tem várias. Ó, espalhou e caiu, estragou a folha toda. A gente fica murmurando, irmãos. A gente fica falando isso o dia inteiro, só focando os nossos olhos. É por isso que Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, até a luz que há em ti se tornará em trevas. Até o que tem de bom aqui dentro, se eu já acordo e começo a focar naquilo que é treva, naquilo que é errado, naquilo que sujou, naquilo que atrapalhou, eu deixo de contemplar toda a luz que está ao redor, tudo branquinho. A maior parte dessa folha não está suja, só tem essa folha, só essa mancha, que se eu quiser eu posso utilizar essa parte e joga a outra fora. Mas a gente não joga fora, no outro dia a gente vai lá, pega a folha de novo e tá com a mancha de novo. E começa tudo de novo, murmurar, reclamar, o salário, e o governo, e a prefeitura, e o asfalto chega até ali, não chega até aqui, e quando chove, o asfalto derrete, e quando faz calor, o asfalto vira fumaça, fica empoeirado na casa, o dia inteiro, irmãos, só focando nas trevas. Dizem algumas pessoas que estudam, que um tal de Robinson Crusoe, quem já ouviu falar de Robinson Crusoe? Na escola a gente aprende, estuda sobre ele, né? Lá quando ele foi um náufrago, né? Com base até na história dele, fizeram filmes e tudo mais. Ele parou assim, a embarcação se perdeu toda, ele parou numa ilha isolada, aí ele parou e falou: vou fazer um exercício aqui agora. Vou começar a anotar, de um lado, o que eu tinha, o que eu perdi, né? E do outro lado, o que eu tenho. Aí ele olhou, bom, alimento, perdi toda a alimentação. Não tem alimentação nenhuma. Perdeu tudo quando o navio naufragou. Lado bom, a ilha tem alimento só para mim, só tem eu aqui. Tem jaca, tem manga, tem uva, tem laranja, tem coco, tem fruta que eu não gosto, mas eu vou experimentar já. Ó, perdi os alimentos, mas, bom, e assim ele foi fazendo um exercício. Para cada coisa que ele perdeu, ele viu uma vantagem em cima, irmãos. Ele parou de olhar para a mancha. Ele parou de ficar olhando só para o que está em trevas, só o que não está dando certo, só aquilo que é ruim. Aquilo vai azedando a gente, irmãos. A Bíblia vai dizer para nós, lá no Salmo 73, se eu não me engano, um homem de Deus, levita da casa do Senhor, Asaf, o caminho dele era sair da sua tenda, ir para a casa de Deus, ministrar diante do Senhor, acabado, depois das 18 horas voltar para a sua casa e todos os dias fazer esse percurso. Teve um dia que ele tirou os olhos do Senhor e ele colocou os olhos na mancha, ele colocou os olhos nas trevas e começou a perceber: e fulano que nem serve a Deus como eu sirvo, tem mais coisas do que eu. Aliás, se for olhar na ponta do lápis,
as outras tribos, todo mundo ganhou terra, a gente não ganhou nada. A gente só ganhou trabalho, só trabalha, e mata animal, e coloca animal no altar, e acende incenso, e isso e aquilo, e desmonta o tabernáculo, e monta o tabernáculo, leva para lá. É só trabalho que sobrou para a gente. Aí ele foi se azedando, irmãos, antes de entrar no santuário, ele veio da sua casa olhando para os pontos de treva, ele ficou olhando só para as manchas, só para aquilo, e um lado e o outro, e um lado e o outro. Aí ele fala nesse texto, que ele ficou azedo e ficou até achando que não valia mais a pena a sua santidade e piedade diante de Deus, até que ele entrou no santuário. Quando ele entrou na presença de Deus, que ele percebeu a presença de Deus, ele tirou os olhos da mancha. O que é que Hebreus 12, no versículo 2 em diante, vai dizer? Olhando para Jesus, o autor e consumador de toda a fé. Olhar os stories de alguém que parece que você vai entender que está jogando piadinha para você. Acabou. Por que escreveu isso aqui? Pronto, focou na mancha. Tem tantas outras histórias, só coisa boa, só palavra, só gente se divertindo, gente feliz, gente alegre, gente mentindo que está alegre, mas está lá, bonito. Mas você vai focar onde? Na mancha. Esse comentário, aí já começa, acorda um, aqui, irmão, aqui, ó. Vê se não está falando comigo. Como assim? Está falando comigo? Irmãos, quem é agradecido é mais feliz. Sabe por quê? Especialistas descobriram o poder da gratidão. E a gratidão diante de Deus, ser agradecido nas pequenas coisas, nas médias coisas, nas grandes coisas, em tudo. Por isso que o texto falou, em tudo dai graças. Eles falaram que a gratidão é capaz de aumentar a produção de dopamina e de serotonina, que são quem eles? Hormônios ligados ao bem-estar e à felicidade. Então, cientificamente, para os cientistas religiosos que não colocam a fé para nada, ser agradecido é sinal de ser mais feliz. Pastor, mas eu sou agradecido, mas meu dinheiro é pouco, o salário não aumenta. Pronto, aí já vai entrar de novo na mancha, no círculo vicioso. Seja agradecido, porque quanto mais agradecido você é, se eu fosse entrar no campo aqui da física quântica, vocês iam ficar doido. Vocês não iam querer nem ser crentes, vocês iam querer ser físicos quânticos. Porque pela física, a psicologia já tem outra explicação, que é a psicologia positiva, que também não tem tempo para falar. E a gente tem a fé, irmãos. A gente tem a fé de ter um Deus que todos os dias faz o sol brilhar para toda a humanidade, até para bandido o sol brilha. Que Deus é esse? Um Deus bom, que faz coisas boas, independente de como a raça humana está se comportando. É lógico que dentro de uma bênção total, ele tem bênçãos específicas. Está escrito nessa palavra que ele tem portas que se abrem, ele tem remédio para toda enfermidade, ele tem perdão para todos os pecados. Diz essa palavra que ele tem resposta, que ele tem paz, que ele tem alegria, que ele tem esperança, que ele nos dá motivos para viver em eterna expectativa de um milagre, e por isso devemos ser gratos. Calma. A Bíblia nos fala muito sobre essa questão de ser grato, e aí a gente começa. Primeiro benefício, a gratidão glorifica a Deus. Diga comigo, a gratidão glorifica a Deus. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Ação de graças é gratidão. 2 Coríntios 4:15. Segundo benefício, a gratidão nos ajuda a ver e a sentir mais a Deus. Diga comigo, a gratidão nos ajuda a ver e sentir mais a Deus. Irmãos, a gente consegue mais se aproximar de Deus, a gente consegue ver o Pai das luzes. Tiago, no capítulo 1:16 em diante, fala: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quando a gente é grato, a gente consegue ver o Pai das luzes, levando luz onde tem trevas. Terceiro benefício, a gratidão nos coloca diretamente na vontade de Deus. E a vontade de Deus, diz a própria Bíblia, que ela é boa, perfeita e agradável. Então, a gratidão nos coloca, esse próprio texto aqui, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Quando eu sou agradecido, eu estou no centro da vontade de Deus. Diga amém. Amém. Aleluia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças,
Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, do 6 ao 7. Quando eu sou agradecido, eu levo a minha oração a Deus, mas já levo agradecendo. Eu posso até pedir, porque a gente tem que pedir para o nosso pai, não é? Como a irmã falou ali, temos que pedir para o nosso pai: pai, é o seguinte, está bravo, está difícil, é isso, mas eu te agradeço e de antemão já recebo a minha vitória em nome de Jesus. Você vai acabar a oração, irmão, você vai levantar cheio de paz, talvez ainda com um problema não resolvido, mas cheio de paz, que as pessoas não vão entender. Você vai andar, mas você não está com aquele problema ainda? O problema está lá, mas o problema está lá, não está aqui mais. Eu já tirei. Que Jesus, ele me chamou para quê, irmãos? Para alívio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Toda vez que a gente se sentir muito pesado, é porque a gente está focando aí, na mancha. E era um estrangeiro ainda, não era nem de Israel. Voltou para agradecer, ou seja, ele percebeu que o milagre que ele recebeu, a bênção que ele recebeu, precisava agora de um retorno, de um feedback, e ele volta para perto de quem? Daquele que fez o milagre, para perto de Jesus. Ou seja, ele podia receber o milagre e fazer como muitos, como aqueles próprios 9 outros lá, que receberam o milagre e não voltaram mais. Ele voltou para junto do mestre, e ali ele recebe uma bênção maior ainda. Ele que tinha sido curado, agora recebe salvação. Sexto benefício: a gratidão traz contentamento. Diga comigo, a gratidão traz contentamento. De tantos textos sobre isso, escolhi aqui 1 Timóteo 6. Piedade com contentamento é um grande ganho, pois nada trouxemos ao mundo e nem podemos levar nada dele. Mas se tivermos comida e roupas, ficaremos contentes com isso. Pastor, que evangelho fraco é esse? Que eu vou me contentar só com ter roupa e comida? Que evangelho fraco, evangelho pobre. Eu vou mudar de igreja, eu vou para aquela igreja rica, que todo mundo fica rico. Não, riqueza não é sinônimo de salvação. Também não estou dizendo que os ricos não estão sendo salvos, não estou falando nenhuma coisa nem outra. Eu estou falando que se eu não consigo ser contente com o que eu tenho, Deus nunca vai me colocar no lugar de abastança. Sabe por quê? Lembra daquela outra passagem que foi dito assim: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. A gente tem que aprender a ser fiel a Deus, ser grato a Deus do pouco que a gente tem. O poder da gratidão aprofunda a fé. Salmo 136, 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. O amor do nosso Deus, ele não foi só na época de Jesus, na época de Moisés, na época de Paulo, na época de Martim Lutero. O amor do nosso Deus dura para sempre. Isso vai fazer com que a minha fé seja acionada para eu poder contar sempre com o amor desse Deus, porque neste amor, diz João 3,16, o que? Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Se Deus, por nos amar, foi capaz de entregar o seu único filho por amor a nós, Romanos vai dizer para nós quais as outras coisas que ele vai nos privar. Não existe, irmãos. Até porque, diz o próprio Senhor Jesus, ele falando o seguinte: vós que são maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Um Deus que tem um amor desse tamanho me leva a ser grato e me leva a agir sempre com fé neste amor. Jamais eu vou ficar abandonado. Você pode dizer amém? Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como aqueles que sonham. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de canções de alegria. E dizemos: o Senhor fez grandes coisas por nós e é por isso que nós estamos alegres. Irmão, seja grato. E você vai começar a agradecer. Faça esse exercício, anote lá pelo que você é grato. 3 coisas pelo menos, todo dia você vai agradecer pela... Era 10, né? Mas coloca 3 que você, todo dia você vai levantar: Senhor, eu sou grato por isso, eu sou grato por isso e eu sou grato por isso. Vira aí uma disciplina aí na sua vida, que você vai ver, quanto mais gratidão você tiver, mais bênção você vai atrair para a tua vida. Estou indo lá, irmãos. 9º benefício de ser grato a Deus: a gratidão desafia as mentiras de Satanás. Olha, irmãos,
nenhuma coisa boa Deus vai reter sobre aqueles que andam em retidão. Salmo 84, 11, versão Carlos Augusto. Mas todo dia, ele que é o pai da mentira, todo dia quando a gente acorda, ele está lá com um pezinho de porco, com o seu rabo balançando, com o seu chifre, que é a figura mitológica que a gente entende, e ele vai levantar uma mentira, vai tentar colocar na nossa mente que tudo que Deus tem feito na nossa vida é uma mentira. Mas aí a gente olha a palavra de Deus no Salmo 84, 11 e vai dizer que Deus, além de ser um escudo e um sol para aqueles que temem a Ele, Ele não vai reter bem algum para aqueles que temem a Ele. Você teme a Deus? Amém? Segura as palmas aí, vai ser uma vez só e acabou. 10º benefício de ser grato a Deus: a gratidão protege contra a inveja. Agora você vai querer, né? A inveja nos faz querer o que a outra pessoa tem, sim ou não? Sim. Um coração agradecido não tem espaço para inveja. E diz o texto assim, ó, Salmo 138, 1: eu te darei graças, ó Senhor, de todo o meu coração. Não é com uma parte do meu coração, porque a outra parte está ocupada com inveja. É de todo o meu coração. Olha, irmãos, Deus é tão bom para mim que todo dia quando eu acordo, eu dou uma risada para Ele. Eu falo assim: Deus, eu acho que Tu também me manda demais, porque Tu é tão bom para mim, eu não sou digno de nada. Que ficam assim: naquele tempo que era bom, naquela época, você lembra? Não, irmão, naquela época era muito boa mesmo. Eu falo da minha infância, eu falo de tudo, era bom, mas hoje também é bom, irmãos. Sabe por quê? Porque naquela época lá eu não era avô, agora eu sou. E é uma maravilha ser avô, irmão. Naquela época era bom, porque eu me divertia, porque eu ia, voltava, fazia aquilo. Hoje é bom porque eu tenho família, tenho amigos, eu tenho igreja. Naquela época eu não tinha carro, hoje eu tenho carro. Na época de garoto, irmãos, a gente dormia na beira da cachoeira, queria dar cabelo branco para a mãe, queria saber de nada na vida. Saía de manhã e voltava à noite. Onde estão esses meninos? Era o bom que eu era mais agradecido é que quando a gente tinha que apanhar, era assim, ó: vou dar 5 chineladas em você, no mais velho, e só 2 nele, porque ele é mais novo, porque você tinha que tomar conta dele. Aí eu ainda apanhava menos, irmão. Agradecido. A gratidão torna-se um testemunho. Agradeçam ao Senhor e proclame sua grandeza. Deixe o mundo inteiro saber o que Ele fez através da sua vida. Salmo 105, versículo 1. Toda vez que você é grato, você está mostrando para o mundo que Deus é bom. Deixa eu terminar falando só uma coisa, irmãos. Tem uma fruta na África, que o nome dela, o nome mesmo científico eu não sei, mas ela é chamada de sabor de baga. Fala comigo, sabor de baga. Você vai pesquisar lá, sabor de baga. Essa fruta, ela tem o poder de mudar o nosso paladar. Ela torna o nosso paladar doce. Doce como mel. Exemplo: você come essa fruta, aí nem percebe. Você pode passar 1, 2, 3 horas depois, você pega um limão. O limão fica docinho. Irmãos, a gratidão é esse sabor de baga. Quando a gente é grato, irmãos, as coisas podem vir azedas para nós, que quando a gente começar a degustar, elas vão ficar docinha. Vai ficar uma maravilha. Aí as pessoas vão vir cheias de flechas e dardos inflamados para te dizer: olha, eu vou acabar com ela, quer ver? Vou acabar com ele, o que eu vou falar. Aí solta aquela língua flamejante de fogo. Aí você pega com sabor de baga. Você já tem gratidão aqui dentro, ó. Aí quando você começa a ouvir aquilo, aí a pessoa vai esperando você morrer. E você está de boa, tranquilo. E a gratidão é essa fruta. Tudo fica doce para aqueles que são gratos a Deus. A próxima vez que você vê uma folha em branco, perceba que tem mais áreas limpas do que sujas. Tire o foco das trevas e põe o seu foco na luz. Amém, irmãos?